Bom, pessoal, vamos lá. Aula de hoje, Império Romano. Então, na última aula, a gente falou um pouquinho sobre a monarquia e a República Romana. E vocês viram aí que no finalzinho da República, por conta aí de diversos problemas sociais dentro da cidade de Roma, causado muito pela expansão do território, o Senado romano decidiu formar os triunviratos, tá? Que seriam aí colocar três generais no poder para tentar controlar as revoltas da população. E aí, no primeiro triunvirato, as coisas não deram muito certo, porque houve uma disputa de poder, principalmente entre Júlio César e Pompeu, que acabou culminando na morte desses generais. E o Júlio César, quando ele ia se coroar imperador romano, ele foi assassinado. Depois de um tempo, eles formaram o segundo triunvirato, que era composto aí por Lépido, Marco Antônio e Otávio Augusto. E aí, então, nós vimos que Otávio Augusto conseguiu derrotar Marco Antônio, Lépido se afastou, não queria saber de política, e o Otávio Augusto consegue derrotar Marco Antônio e assumir o comando do Império Romano. Tá? Então, ele se torna o primeiro imperador romano. E aí, quando ele se torna imperador, ele ganha o título de Augusto, que significa grande, grandioso, ok? E aí, o que vai acontecer? No governo do Otávio Augusto, a gente vai ter algumas reformas administrativas para tentar resolver a crise econômica. Ele vai estabelecer um controle maior sobre as províncias e vai dividir o império, todo aquele território conquistado pelos romanos, ele vai dividir o império em 14 regiões. E aí, nessa divisão, ele vai reforçar a vigilância nos locais em que havia um número maior de escravos, para evitar que houvesse uma nova revolta, como ocorreu a revolta do Espartacus durante a República. Ele também vai buscar melhorar as condições sociais e econômicas de Roma, com o desenvolvimento do comércio e arrecadação de impostos. E vai haver um grande retrocesso político. Por quê? Porque o governo, que antes era republicano e tinha a participação do Senado, agora vai ser um governo mais centralizado na figura de Otávio Augusto. O Senado ele continua existindo, mas ele perde força. Bom, no governo de Otávio Augusto, ele consegue implementar as suas ideias e aí ele vai conquistar a chamada Pax Romana, que seria um período aí de relativa tranquilidade dentro do Império Romano, no qual a gente vai ter as províncias sendo controladas, então todas as cidades que compunham o Império Romano estavam sob controle. Nós vamos ter uma diminuição dos tributos, então as pessoas pagavam aí menos impostos. A gente vai ter os mares livres de piratas, porque eles vão ser dominados pelos romanos, então vai ampliar o comércio. E a gente vai ter também uma diminuição das guerras de conquista. Roma vai dar um tempo aí na conquista de territórios, afinal eles já tinham conquistado aí uma grande parcela do território ali europeu, asiático, africano e etc. Ok? Então, o governo de Augusto vai ser um governo relativamente próspero para Roma, tá? E aí, durante todo o período no Império, pessoal,
não tem como a gente falar de todo o período, que é um período muito longo. São diversos imperadores que tiveram ao longo desse tempo, então é muito difícil a gente falar de cada um deles. Então eu vou falar de uma maneira mais geral para vocês entenderem os pontos principais, tá? O Império Romano, na parte política, eles eram governados pelos imperadores, de maneira muito autoritária e personalista. Então, todo imperador que entrava, ele queria ampliar a sua imagem dentro do império. Então, eles faziam moedas com seu rosto, toda uma propaganda em torno da pessoa deles, tá? O Senado, ele não deixa de existir, mas o poder fica menor, porque você tem um imperador comandando tudo. E aí a gente vai ter um longo período em que vários imperadores vão governar Roma. Bom, pessoal, uma das primeiras dinastias aí de Roma, após Otávio Augusto, é a dinastia Júlio-Claudiana, que vai pegar aí alguns imperadores. Esses aqui são os principais, tá? É o Tibério, o Calígula, o Cláudio e o Nero, tá? Eles foram imperadores importantes que governaram Roma. Eles conseguiram aí consolidar as fronteiras e manter uma boa relação com o Senado. Isso é extremamente importante, gente, porque o Senado, embora não tinha força política, o Senado ele conseguia influenciar politicamente por conta justamente dessa relação com os imperadores. Quando o Senado não gostava de um imperador, o Senado arquitetava planos para se livrar do imperador. Então era muito comum você ter imperadores romanos sendo assassinados, envenenados, uma série de situações, tá? Então, no caso aqui, o Tibério, esse carinha aqui, ele vai finalizar todo o processo das fronteiras do Império Romano e ele vai manter uma boa relação com o Senado, ok? O Calígula, que é esse carinha aqui, ele vai ser um dos imperadores mais sanguinários de todo o Império Romano. Então, ele era extremamente violento e por conta justamente de toda essa questão de violência e tudo mais, ele vai ser assassinado por um membro da guarda pretoriana, ok? Então, o Senado vai arquitetar também aí a morte do Calígula junto à guarda pretoriana, que era a guarda romana. O Cláudio, em si, ele vai fazer um governo que não vai ter grandes feitos aí na história, e o Nero também vai ser outro governante muito polêmico, é ele o responsável por colocar fogo na cidade de Roma. Então, ele vai incendiar a cidade de Roma, cujo intuito dele era justamente mudar a capital. Bom, o Nero, ele foi assassinado também, e ele não tinha nenhum herdeiro. Dessa forma, a gente vai ter uma segunda dinastia no poder, ou seja, uma outra família no poder, que é a dinastia Flaviana, que vai de 69 até 96. E aí, nessa dinastia, nós temos o Vespasiano, tá? Esse primeiro aqui, o Tito e o Domiciano. O Vespasiano, ele representava aí os homens de negócios que queriam ordem para poder negociar. Então, o Vespasiano, ele vai ser um cara aí muito controlador, vai impor ordem dentro do império, evitando diversas revoltas, e vai acabar aí beneficiando principalmente o comércio. O Tito, ele não vai fazer muito diferente do Vespasiano, então ele vai ter aí continuidade com o trabalho,
E o Domiciano, ele vai ter dificuldades com o Senado, então ele não vai ter uma boa relação com o Senado e, por conta disso, o Senado vai arquitetar a morte de Domiciano. Bom, Domiciano também não tinha herdeiros para assumir o império. Por quê? Porque o império, gente, o que acontecia? O imperador, ele indicava quem seria o seu sucessor, que era aprovado pelo Senado, tá? Então, não era um governo que passava especificamente de pai para filho. Geralmente era o filho que assumia, mas não era uma regra. Às vezes poderia ser o sobrinho, alguém de confiança, tá? E aí nós temos a dinastia dos Antoninos, que vai de 96 até 192. Os imperadores, dessa dinastia, eles vão procurar dar mais atenção às necessidades da população, que estava passando por diversos problemas, por conta da falta de emprego causado pelos escravos. E aí a gente tem o imperador Trajano, que ele vai aumentar os domínios do império, então ele vai começar a fazer guerras e ampliar ainda mais o Império Romano. O Adriano, ele vai ter um período aí de relativa paz na sociedade romana, então ele vai trazer o que seria aí uma pax romana também no seu governo. Nós vamos ter aí o Marco Aurélio, que ele é conhecido como imperador filósofo, por conta aí de ser um sábio, de tomar decisões que as pessoas acreditavam ser decisões sábias. E nós temos o Cômodo, que vai iniciar, esse aqui, o Cômodo, o imperador gladiador. Ele vai ter um governo aí bastante violento e, por conta justamente dessa violência excessiva, ele vai ser assassinado no ano de 192. Bom, pessoal, reparem isso dentro do Império Romano, tá? Todo imperador que entra, ele tem que governar beneficiando a elite romana. Quando o imperador ele não agrada, de certa forma, a elite romana e não consegue controlar a população, geralmente o Senado dá um jeito de tirar o imperador do poder. Então, por mais que o Senado não tivesse tanta influência nas decisões políticas, eles decidiam quem ficava e quem saía do poder também, tá? Porque eles tinham essa influência ali dentro do governo. Bom, gente, cultura e controle social. Alguns aspectos importantes da cultura romana. Primeira coisa, gente, a política de pão e circo. Os romanos, eles criaram estratégias para controlar e agradar a maioria da população que estava desempregada, sem perspectiva. E aí, o que eles faziam? Eles faziam os famosos jogos de gladiadores. Nesses jogos, eles implementavam o que seria a política do pão e circo, no qual, durante os jogos, além de oferecer o circo, que seriam as lutas de gladiadores, as naumáticas, que eram disputas entre embarcações, ou até mesmo aí as venaciones, que eram as caçadas, além de oferecer esse circo todo para a população se distrair, durante as festividades, eles distribuíam pão para a população, porque a população estava desempregada, estava passando fome e era necessário uma forma de distrair a população desses problemas.
tá? Então a população ia assistir esses espetáculos, recebia pão. Esses espetáculos duravam semanas, às vezes meses, dependendo aí do imperador. Então era uma situação justamente para distrair a população. Porém, era também um local em que a população tinha, de certa forma, mais contato com o imperador e poderiam fazer protestos por conta da sua condição. Bom, esses jogos aconteciam nos chamados anfiteatros, tá? Se vocês lembram do anfiteatro grego, que a gente viu em algumas aulas, do teatro grego, que vimos algumas aulas atrás, vocês vão reparar que o teatro grego é metade de um anfiteatro, tá? Então, no caso aí, o anfiteatro, ele parece um estádio de futebol. Ele é totalmente aí arredondado, tem toda a cobertura, ele é completo. O teatro em si é um meio círculo, tá? E aí o que acontece, gente? Nos anfiteatros eram realizados jogos romanos. E aí haviam anfiteatros espalhados por várias províncias romanas, mas o mais famoso era o anfiteatro Flávio, da dinastia Flaviana, que foi construído na dinastia Flaviana, e nesse anfiteatro Flávio ocorreram aí diversos combates de gladiadores. Atualmente ele é conhecido como Coliseu e é uma das 7 maravilhas do mundo. Para vocês terem uma ideia, gente, nesse anfiteatro aqui cabiam muitas pessoas, tá? Mais de 500.000 pessoas. E, além das lutas de gladiadores, eles também podiam transformar o anfiteatro em florestas para que houvessem as caçadas. E eles ainda podiam alagar parte do anfiteatro para ocorrer as naumáticas, que eram disputas entre embarcações. Bom, gente, com relação aos gladiadores, tá? Os gladiadores eram muitas vezes escravos que lutavam nas arenas, nos anfiteatros. Esses gladiadores, eles eram treinados para as lutas, para as batalhas, e de acordo aí com o treinamento, eles acabavam sendo gladiadores de armaduras pesadas, como é o caso aqui do Secutor, ou de armaduras leves, como é o caso aqui do Retiarius ou do Traciano, tá? Então, eram diferentes formas de luta que eram empregadas aí em cada estilo do gladiador. E aí, como funcionava a luta? Eles se enfrentavam, eles lutavam, tá? E quando um gladiador ficasse sem condições de luta, a luta terminava por ali, tinha um juiz, o gladiador não tem mais condições de luta, então ele se ajoelha e espera a decisão da população. Se a população considerou que o gladiador lutou bem, desenvolveu a luta, foi corajoso, a população coloca o polegar para cima, dizendo que ele vive. Se a população achar que ele foi covarde, lutou mal, a população colocava o dedinho para baixo, significando morte. E aí o gladiador vencedor tinha que executar aquele que havia perdido. Bom, gente, outras características culturais aí da Roma antiga é que para poder garantir todo o controle sobre o império, sobre as diversas cidades que foram conquistadas, eles vão construir uma rede de estradas. E grande parte das ruas romanas, elas vão seguir o plano hipodâmico, ou seja, vão ser divididas em
quadrículas. Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, toda cidade ela vai ser dividida em quadrículas, tá? E aí, basicamente, todos os caminhos levavam a Roma por conta dessa construção das estradas. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Então, gente, imagine o seguinte, eles vão fazendo toda a construção de estrada e de ruas em forma de quadrículas, tá? Então, você sempre tem pontos de encontro dessas ruas. Então, é difícil você se perder em uma situação como essa, tá bom? Por isso que existe a famosa frase: todos os caminhos levam a Roma, porque Roma conquistou um grande território e aí, por conta da construção de estradas, todos os caminhos levavam a Roma, porque Roma era um império. E nós temos também a invenção das liteiras, que eram utilizadas para o transporte de pessoas, que é isso aqui. É uma casinha no qual o patrício ele ficava dentro e aí os escravos carregavam o patrício. Bom, no caso das casas romanas, a gente tem domos e as insulares. O domus eram as casas aí de pessoas que tinham poder, tinham condições, tá? E a gente tem então a estrutura das casas que são organizadas. E nós temos as insulares, que eram onde as pessoas mais pobres viviam, que geralmente tinham comércio embaixo e as casas em cima. Haviam também na Roma Antiga as termas públicas, que eram os banhos diários que haviam entre os romanos. Então, geralmente você não tinha área de banho nas casas. E aí haviam as termas públicas, no qual você tinha um horário para cada grupo poder utilizar. Então, você tinha um horário para os homens, um horário para as mulheres, um horário para as crianças. E aí era um local, então, que eles tomavam banho, se banhavam e, basicamente, era um local também para eles discutirem ideias, discutirem políticas. Então, era muito frequente essas termas na Roma Antiga. E é interessante que eles tinham um canal de aquecimento para poder aquecer as águas. Então, de manhã, quando é o horário dos homens, as águas eram mais quentes, e aí, conforme ia passando o dia, a água ia ficando mais fria. Esses locais, eles recebiam muitas pessoas ao longo do dia e tornava-se um importante local aí de convívio social e de discussão política na cidade. Bom, gente, Roma ela vai entrar em crise a partir do século III, entre aí 211 e 285, Roma vai chegar a ter 28 imperadores, e desses 28, muitos vão acabar assassinados, tá? Os habitantes, eles vão começar a se rebelar por conta dos problemas sociais e do desemprego, e vão acabar interferindo na questão dos impostos que eram cobrados. Então, quanto menos impostos Roma arrecadava, pior era a crise. E aí o governo, com a baixa arrecadação de impostos, o governo vai deixar de pagar o salário dos soldados.
E os soldados, então, não recebendo salário, vão parar de se dedicar e não vão mais controlar as manifestações da população, não vão mais proteger a fronteira, e tudo isso vai fazer com que Roma comece a se desestruturar por dentro. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter uma insatisfação muito grande da população, e nessa mesma época, no século III, a gente vai ter a proibição da política do pão e circo. Então, os anfiteatros, os jogos de gladiadores, eles vão ser proibidos, principalmente por conta da influência do cristianismo. E dessa forma, o governo ele não vai conseguir controlar a população. Então, vai começar a faltar trabalhadores no campo, porque Roma parou de expandir seu território, então não tinha mais escravos. Se não tem mais escravos, não tem como você produzir nos campos, e isso vai afetar toda a sociedade. E aí, nesse período de crise, a gente vai ter alguns imperadores que vão se destacar. Um deles é o Diocleciano, tá? O Diocleciano, ele vai reintroduzir o serviço militar obrigatório, ele vai aumentar o contingente do exército e ele vai começar a admitir no exército romano a presença de povos germânicos, que vão ser responsáveis pela queda do império, tá? Ele também vai implementar a tetrarquia na Roma, no qual o Império do Oriente era administrada por ele e a do Ocidente pelo Maximiano. Cada imperador era auxiliado por um César. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dividir o território. Cada parte dessa divisão vai ser governada por um imperador diferente, que vai ser apoiado por um segundo imperador, um vice, digamos assim. Bom, depois veio Constantino. Constantino, ele não vai aceitar essa divisão feita pelo Diocleciano e ele vai unificar novamente o território. Em 313, o Constantino ele vai assinar o Edito de Milão, que vai liberar o culto cristão e legalizar a religião dentro do Império Romano. Para aqueles que não sabiam, os romanos eles perseguiam e matavam muitos cristãos, porque eles iam contra a religião romana, que era politeísta. E dessa forma, Constantino, percebendo o crescimento do cristianismo em Roma, Constantino, para evitar conflitos com a população, ele vai liberar o culto ao cristianismo. Então, o cristianismo vai passar a ser permitido em Roma. E ele vai fundar a cidade de Constantinopla. Então, ele vai mudar a capital do Império Romano para a cidade de Constantinopla. Bom, o Teodósio, ele vai governar aí no século IV. Ele vai dividir novamente o Império em dois. Um no Ocidente, no qual a capital vai ser Roma, e o outro no Oriente, que era mais forte, comercialmente falando, com a sede em Constantinopla. E aí o Teodósio, ele vai ter que enfrentar as invasões de povos bárbaros. Por quê? Porque os povos que não eram romanos, eles vão começar a invadir o território porque eles estavam à procura de novas terras. E aí, Roma, sem uma boa proteção e tendo vários conflitos internos, vai começar a perder território para esses grupos considerados bárbaros, tá, gente? Eu coloco bárbaro entre aspas, porque bárbaro é na visão do romano, tá? Os romanos, eles consideravam todos os povos que não eram romanos de bárbaros. Bom, gente, aí então a divisão do império, no qual a gente vai ter o Império Romano do Ocidente
e o Império Romano do Oriente. A finalidade aí dessa divisão era você facilitar a administração do território. Como o território era muito grande, era difícil você administrar, controlar as greves, controlar as revoltas. Então, você dividindo o território e cada um controlando uma parte, seria mais fácil de ser administrado e resolver os problemas locais. Porém, essa medida não deu certo, tá? Por quê? Porque a parte do Ocidente, que era a parte mais fragilizada e mais desorganizada, ela vai sofrer com as invasões germânicas. Enquanto que a parte do Oriente vai conseguir se manter forte. E aí, gente, dúvidas? Não. Curiosidades? Não, nenhuma curiosidade. Ô, professora, Nenhuma. Pode falar. hoje em dia tem como entrar dentro do Coliseu de Roma? Sim, o Coliseu, hoje especificamente não por conta da pandemia, está fechado, mas o Coliseu é um ponto turístico na Itália que você consegue visitar, então tem um tour dentro do Coliseu. Mais alguém tem alguma pergunta? Não. Não. Bom, gente, então por hoje é só. Não esqueçam de fazer atividade, tá? Semana que vem. Semana que vem tem a avaliação mensal de história, tá bom? Eu vou colocar questões sobre Roma. Então, esses 3 capítulos que a gente viu sobre Roma. Então, capítulo 11, 12 e 13, eu vou colocar questões na prova de vocês. Ok? Ok. Não vão ser questões muito difíceis, mas vai ser sobre esses 3 capítulos. Eu passei para vocês as atividades do capítulo 12. Na semana que vem eu passo a correção do capítulo 12 e as atividades do capítulo 13, mas aí eu vou dar um prazo maior para vocês fazerem por conta da prova, tá bom? E aí, se tiver live na semana que vem, eu vou passar para vocês um videozinho sobre o Império Romano. Ok? Ok. Então, gente, por hoje é só. Ok. Até semana que vem. Até. Até.